É com muito gosto que aqui estou e agradeço o convite ao Sr. Diretor da Faculdade e ao Sr. Reitor. É com muito gosto que aqui estou e propunha-me, nestes breves minutos, que espero não ultrapassem aquilo que me consentem, dizer alguma coisa num tom mais técnico que político. Não sem antes, com a devida delicadeza, dizer da minha discordância de alguma coisa que foi aqui dita já. Falou-se em degradação do ensino público. Isto é uma afirmação que costuma ser colocada no século III a.C., IV a.C., e que, na minha experiência já relativamente longa, eu não observo. E, portanto, permito-me discordar, e como sou mais velho, tenho uma perspectiva mais longa. Eu julgo que o ensino público em Portugal, quer no ensino básico e secundário, quer no ensino superior, estão bem de saúde e não estão em degradação. Pelo contrário, estão em afirmação progressiva. Depois falou-se numa quebra brutal de recursos. Há seguramente uma quebra de recursos, um acerto, mas também aí o brutal parece-me um bocadinho excessivo sobre os números que deu. Digamos, não me permito comentar, porque não conheço os números internos da Universidade do Porto, só posso dizer que não correspondem aos números nacionais, mas como a Universidade do Porto geriu, não conheço e, portanto, não queria comentar. Também não é verdade que o Estado português invista mais, ou que Portugal invista mais num aluno de ensino secundário do que num aluno de ensino superior. Embora, seguramente, um aluno de ensino secundário, estão aqui alguns, exige uma atenção mais continuada ao longo da sua semana do que um aluno do ensino superior, que deve ser, por natureza, mais autónomo e que essa diferença de comportamento se reflete nos custos em todo o mundo. Mas, como disse, pretendia fazer alguns comentários nestes próximos minutos e espero que os números que vou mostrar estejam mais corretos do que o primeiro que ali aparece, que é uma data que está adiantada de uma semana, mas peço desculpa para esse lapso. Em primeiro lugar, interessa registrar que o ensino superior vale a pena. Não sei se podemos subir. Não sei se vê daí. Os números que estão ali são americanos, que muitas vezes são os números que usamos, quer em termos de desemprego, quer em termos salariais, em termos de rendimentos e em muitos outros indicadores, de saúde, felicidade, etc. O ensino superior vale, e vale tanto nos Estados Unidos como na Europa, como em Portugal. E esta é a primeira nota que, particularmente aos mais jovens que aqui estão, os que aqui estão não precisam de ouvir isto, porque são os mais competitivos, mas que levem a mensagem aos colegas que alguns precisam. Depois, o segundo ponto que eu gostava de notar é o crescimento do ensino superior em Portugal no último século. O ensino superior cresceu, aquilo é um gráfico para os engenheiros presentes exponencial, para os economistas também, que também lá chega, e que mostra um crescimento exponencial desde os dados que eu tenho, desde 40 até o ano 2000, e com uma estabilização posterior que poderemos discutir daqui a pouco. Os acidentes que ali se vê naquela curva, há ali uma perturbação no início dos anos 50 ou no fim da Segunda Guerra Mundial, que eu não sei explicar. Há depois uma perturbação ali do 25 de Abril, a quebra do ano em que não foram admitidos alunos, a recuperação no ano seguinte e depois a intervenção do Fundo Monetário não deixa de lá estar presente e a grande subida por volta de 90, que é a responsável da configuração do ensino superior que nós hoje temos, da rede pública e privada que hoje temos, é aquele período de grande ascensão. Isso levou a que o número de diplomados, e o indicador que aqui está é o indicador oficial da União Europeia
o número de diplomados com algum diploma de ensino superior entre os 30 e 34 anos tenha vindo a crescer, mas sempre abaixo da União Europeia, da média da União Europeia, embora se aproxime dela. E a projeção é que, com o nosso alvo de 40%, a projeção disponível neste momento, isto é a projeção da DGEC, da Direção-Geral de Estatísticas, da Ciência e Ensino, se aproximará dos 40%. E, de facto, a taxa de escolarização aos 20 anos, e aos 20 anos à falta de estudos longitudinais, é provavelmente o melhor indicador do acesso ao ensino superior dos nossos jovens, anda já por volta dos 38, 39%, e, portanto, confirma o nosso aproximar daquele objetivo. E também interessaria comparar com os outros países da Europa. Aqui estão uma série de países e a curva portuguesa é aquela que anda por baixo, mas que depois, na década de 90, de facto se aproxima muito do miolo das outras linhas nacionais. O que interessa ali notar é que os nossos números iniciais na década de 50 estavam já abaixo, ligeiramente abaixo, embora naquele gráfico seja difícil de ver, mas a perda dá-se posteriormente, isto é, o arranque para a massificação do ensino superior, que se deu em todos os países, começando nos Estados Unidos logo no fim da guerra, na Europa um pouco mais tarde, e entre nós deu-se um pouco mais tarde, e veio a ter aquela grande subida nos anos 90, com os efeitos positivos e negativos que ainda hoje conhecemos e recordamos. Tenho aqui só 2 slides que são uma apresentação oficial do Secretário de Estado inglês e que são curiosos, por um lado, porque a grande linha são a presença de estudantes de 18 anos no ensino superior, que, ao contrário dos nossos 20 anos, não representa a taxa de chegada ao ensino superior, até porque aos 18 é quando terminam o ensino secundário e muitos aproveitam o seu gap year, agora estava a criticar a língua inglesa ali aos nossos cantores e aos nossos gestores, mas um ano de interrupção e, portanto, não representa. O acesso ao ensino superior está na Inglaterra à volta dos 50%. Mas se formos ver os números históricos, e estes números, como os gráficos seguintes, são tirados do relatório Robbins dos anos 60, do relatório que preparou a expansão nos anos 70 e 80 do ensino superior, a massificação do ensino superior em Inglaterra, mostra-nos como, historicamente, temos, em primeiro lugar, um ensino que hoje chamamos superior, que era já diverso nas primeiras décadas do século, entre universidades convencionais, a formação de professores e depois uma educação ao longo da vida, uma educação de adultos que os ingleses foram desenvolvendo ao nível regional e que em 1960 tem aquela taxa que estão aqui a ver em baixo, que os números portugueses não são de mesma qualidade, mas que não está muito longe dos números portugueses. Estará no dobro, mas depende de como façamos a contagem, e os 4% no ensino universitário inglês não está assim tão longe como por vezes podemos pensar. Mas não só a estatística se faz, também se faz da vida e da maneira como estamos nas nossas escolas. E esses números não são fáceis normalmente de encontrar e são também dessa mesma fonte, e mostram, se virem aqui do lado esquerdo, são os dados do relatório Robbins, com o tempo de contacto nas universidades inglesas dessa altura, que varia, reparem, em aulas, em lectures, em teóricas, 6,3 horas por semana em Oxford e Cambridge, que é mais baixa do que nas outras universidades. O número total de horas de contacto, que está na última coluna, é também mais baixo do que nas outras universidades. Um pouco que eu lhes dizia há pouco, que eu lhes dizia há uns minutos. Na medida em que o estudante seja autónomo, o tempo de contacto pode ser menor. Mas aqueles que são menos autónomos precisam de mais apoio e mais tempo de contacto.
E, à direita, apresenta-se os mesmos dados semelhantes para o tempo atual, ou quase atual. E vemos que a tendência geral foi uma ligeira quebra do número de horas de contacto, mas que se mantém a um nível, ou que é um nível, bastante inferior à que temos entre nós, o que não quer dizer que eu esteja a sugerir que baixemos as nossas tempo de contacto. Acho que podemos baixar na medida em que os estudantes sejam mais autónomos e que os professores sejam capazes de criar um ambiente de trabalho em autonomia a esses estudantes. Aqui é o exemplo inglês, que não é um modelo muito daquele baixo tempo de contacto, representa baixa qualidade de ensino também e de aprendizagem. Temos de nos esquecer. Outro representa alta qualidade, portanto é preciso ver com algum cuidado, mas isto para vermos. Outro dado interessante da mesma fonte é o que é que faziam os professores. Isto é de um trabalho, de um estudo económico das universidades, mas o que mostra também é que a comparação entre os anos 60 e o atual, para as universidades tradicionais, não há grande alteração. Os professores dizem que passaram de 45% para 57% do seu tempo na investigação. Portanto, dentro das margens de erro e das margens de percepção da realidade entre duas épocas tão distantes, eu diria que são números semelhantes. O que mostra depois é que a média geral das instituições de ensino superior que foram consideradas no estudo Robbins, que considera não universidades, dá uma percepção um bocadinho diferente, e que, particularmente importante no que é o panorama atual do ensino superior britânico, as universidades tradicionais e as novas instituições, particularmente aquelas que ganharam o Estatuto de Universidade em 94, têm uma perspectiva muito diferente do seu tempo de uso. Eu mostro isto porque, em Portugal, aquilo que temos dois estatutos, temos um sistema binário com dois estatutos de carreira, com dois sistemas de duas experiências de ensino superior, e a relação entre os dois é, como bem recordam, que no ensino universitário o Estatuto da Carreira nos fixa 6 a 9 horas de docência e no Estatuto da Carreira Docente do Ensino Politécnico fixa 6 a 12 horas. Há, portanto, uma relação 3 para 4. O tempo, creio que não há estudos do tempo que é dedicado a uma atividade, estudos genéricos e fiáveis, numa instituição e noutra, e também seria injusto, incorreto, fazer comparações com outros indicadores, já que nas instituições politécnicas, particularmente o acesso ao doutoramento, é qualquer coisa muito recente e o pessoal de carreira não tinha esse estatuto até há muito pouco tempo. Agora é o número que satisfaz o Sr. Diretor, não tanto com o rigor e a extremo que ele levou, mas com a realidade. Em custo por estudante, e isto é custo usando paridade de poder de compra, de facto, Portugal tem, estes dados são os últimos disponíveis na OCDE, são de 2010, tem um custo que está abaixo da média da OCDE, não é o mais baixo, mas está abaixo da média da OCDE, em paridade de poder de compra. E isto são dados do Education at Glance, que a maioria conhecem, portanto não são dados que eu preparei para, de alguma maneira, transmitir uma mensagem. Este gráfico tem a evolução do custo por estudante em função do PIB, o que mostra que, talvez sem surpresas, os países ricos gastam mais e investem mais no ensino superior e que nós não estamos muito longe da linha correspondente à nossa posição naquele gráfico, na nossa posição em relação ao PIB. Desde 2010 para cá, aliás, desde 2010 para cá, o PIB baixou 6,5%, portanto aquilo não se altera muito. O financiamento por aluno baixou da mesma ordem de grandeza, suponho meio que, embora os números, o que eles significam se tenha alterado,
e, portanto, não deve estar muito longe ainda da verdade. Esta é a realidade. O rácio de estudantes por docente não tenho aqui para o ensino superior, não é fácil encontrar dados comparáveis internacionais. Estes são para o ensino básico e secundário e mostram um rácio que, como é conhecido, era, ainda em 2011, já depois de alguma correção, um rácio muito baixo, isto é, muito pouco, relativamente baixo o número de estudantes por cada docente no ensino básico e secundário. No ensino superior, como disse, não há dados que mereçam muita confiança. O relatório da OCDE, os peritos da OCDE que estiveram cá em 2006, fizeram o seu relatório em 2007, dizem que temos um rácio muito favorável. É o que está escrito numa linhazinha e seguramente não terá sido encomendado pelo governo da altura. Na parte científica, qual é a nossa posição? Também são números oficiais resultantes do inquérito ao potencial científico e tecnológico nacional e cooperação internacional. O nosso número de investigadores, estatisticamente reportado, é um número razoavelmente elevado, como ali está. Em 2010, depois em 2012, para fazer a correção. A produção científica, isto são a contagem daquilo que na Web of Science chamam article, em todas as contagens, põe-nos, ao longo de quase todo aquele período, em último lugar, a menos da última linha, que é o Luxemburgo, que é um absoluto recém-chegado nestas estatísticas, porque criou muito recentemente a instituição de ensino superior e, portanto, não é normalmente considerado, e não tem muito significado, porque são números muito pequenos. Ali são, em produção científica, por 1 milhão de habitantes, para fazer a comparação. Mas Portugal, o que é certo notar, é que por volta de 2009, 2010, ultrapassou primeiro a Grécia, depois, se não estou em erro, a Itália e, mais recentemente, a Espanha a fazer fé nestes números, em produção por 1 milhão de habitantes. O retrato não é tão famoso se procurarmos medir o impacto das publicações. E isto é, por vezes, discutido no público. O que temos ali é o número médio de citações, relativo, por documento, novamente, na mesma base, na base da Web of Science. Portugal aparece ali numa linha a vermelho, e que em termos relativos, em relação aos países da União Europeia, ao E15, perdeu algum gás até nos últimos anos, mas isto tudo são valores relativos, portanto, não são significado absoluto, o que significa que o número de citações foi crescendo bastante nos últimos anos e, então, em termos relativos, o nosso desempenho não é famoso. Bom, vê ali que o Luxemburgo, como Newcomer, tinha um excelente registro na produção, no número, e um registro já muito duvidoso na qualidade, se identificamos qualidade com este tipo de impacto. O que não é muito surpreendente, o que acontece quase sempre com comunidades novas, e poderá ser também a razão para a causa também da nossa comunidade ter um abaixamento progressivo ali, muito modesto, dos números. Mas estas coisas não podem ser levadas demasiado a sério, mas são a realidade. Outro aspecto do nosso sistema científico, e que nos deve obrigar a pensar, estes números são um bocadinho mais antigos, são a relação do sistema científico com o meio económico, o meio social, com o exterior, a academia. Isto é uma contagem com esse objetivo das publicações conjuntas com um endereço de público e com um endereço privado de uma empresa, que é uma maneira de ver como é que, numa linguagem será dizer até que ponto é que há uma conversa, uma interação entre os dois meios, ou, noutro sentido, até que ponto é que há investigadores no meio privado, nas empresas, que possam interessar-se por falar com o meio público.
E aqui é bem sabido que a União Europeia tem números muito abaixo do Japão ou dos Estados Unidos. Se formos para Portugal, não aparece ali nestas estatísticas, mas estão ali os números, os últimos que eu tinha disponíveis, que são o scoreboard de 2008, mas provavelmente, infelizmente, não se alterou muito. Reparem, Portugal aparece com 4, naquela paisagem em que a Suécia aparece com 16, a Dinamarca com 108, com 116, 108 e a média da União Europeia 38. Isto é, não há dúvida que há uma falta de relação com o exterior do nosso sistema. Bom, talvez nos possamos defender dizendo que o exterior é que não tem interlocutores, mas a realidade é, nesse aspecto, um bocadinho dura. Enquanto isto se passa, o número de doutoramentos efetuados nos últimos muitos anos tem vindo a crescer e atingiu um valor superior a 2.000 no último ano reportado, em 2012. O número de doutoramentos concluídos tem continuado a crescer a um ritmo que... O que aconteceu aqui? Não. Parece que há aqui uma branca. E novamente encontramos o mesmo problema. O problema não está no número de doutores, mas está no que eles fazem. Enquanto muitos países se preocupam em que não há um número suficiente de doutores para alimentar, para satisfazer as necessidades da universidade, em Portugal essa queixa não existe. Pelo que está aqui, nós temos 2,6% dos doutores inseridos em empresas, portanto, no exterior, e veem que mesmo outros parceiros europeus, e normalmente a Europa queixa-se do mesmo problema que nós nos queixamos, mas mesmo assim esta comparação é muito embaraçosa e obviamente que cria uma situação que nós conhecemos, que é a angústia dos estudantes de doutoramento e dos recém-doutorados de pós-doc, a dificuldade em inserir-se no meio público, já que não tem outra alternativa, mas a realidade é esta, a alternativa tem faltado. Muito bem, depois deste enumerar de factos, voltemos ao ensino superior e a grande questão é como é que poderemos desenhar um sistema de ensino superior, se podemos falar disso, e particularmente um sistema de ensino superior que ali chamei de alto desempenho e a designação foi roubada a um perito nacional marroquino que trabalhou no FMI, na OCDE e que fala nesta linguagem. Naturalmente que o que vai ser o futuro do ensino superior todos nos perguntamos, aqueles que refletem um bocadinho sobre isso. O que é atualmente? No acesso ao ensino superior, em Portugal, dos nossos jovens que saem do secundário e que se apresentam ao Concurso Nacional de Acesso, cerca de 22% da coorte, o que hoje já na volta de 100 mil e, portanto, corresponde a 22 mil, à volta disso, mais alguns milhares, menos milhares, entraram nas nossas universidades. 13 mil, à volta disso, nos nossos politécnicos. E os cursos pós-secundários não superiores, os 7, que agora darão origem aos técnicos superiores profissionais, nos últimos anos dava a volta de 5% da coorte, a volta de 5 mil por ano. Na parte de baixo, mostrei aquilo que são os números da Califórnia, que não é representativo dos Estados Unidos, varia muito de Estado para Estado. O interesse da Califórnia é que tem tido, como sabem, trabalhos muito bem planeados. Aquela primeira coluna é de uma proposta aprovada pelo Governo do Estado da Califórnia em 1960 e que se manteve em vigor até o ano 2010, 50 anos, e em que o que prescrevia é que a University of California devia abrir as portas a 12,5% ou 13% dos jovens que terminavam o ensino secundário. Como os que terminam o ensino secundário são quase todos, podemos tomar isto pelo 12% da coorte, não estamos muito longe. E esta é a universidade que, em 1960, é a única rede pública de universidades, e tirando Stanford não há muito mais, que faz a investigação, que tinha doutoramentos nos Estados Unidos, na Califórnia. California State, que hoje tem doutoramentos
reduzido, mas que não tinha nos anos 60, estava desenhada, estava financiada também para receber 22% da coorte, ou 22% mais exatamente, dos que terminavam o secundário. E os 2/3 restantes tinham as portas abertas em community colleges, quase todos financiados pelo Estado da Califórnia, mais uma pequena percentagem privados. Em 2010 foi revisto aquele plano diretor 60 e as taxas foram alteradas para 15% na University of California, 25% na California State e 60% restantes, portanto, com espaço nos community colleges, nos cursos de 2 anos de community college, sendo, devemos dizer, que há canais de passagem dos community colleges para, particularmente, a University of California, California State, em números significativos e que também neste plano de 2010 se procura incentivar a que sejam aumentados, sejam alargados. O que ressalta ali é uma pirâmide inversa, não é? Qual é o nosso problema em Portugal? Bom, é que para fazermos o crescimento do ensino superior, temos seguramente de, enquanto aumentamos o acesso, garantir uma forte diversificação. E isso nem sempre é bem compreendido. Temos um sistema binário que vinga, mas que nem sempre é bem compreendido. E que creio que é de preservar, porque sem isso temos dificuldade em manter, em financiar e também em manter no sentido de satisfazer as necessidades do país e tornar os jovens que passam pelo sistema na sua idade própria ou mais tarde, em mantê-los felizes na sua carreira de vida, na sua perspectiva de vida. Um pouco de satisfação agora da expectativa do Sr. Diretor. Estas são as 5 linhas de orientação que procuram responder àquilo que é a leitura dos números que acabei de apresentar e numa passagem muito rápida. Aumentar a participação. Seguramente nós temos ainda de aumentar a participação, não de voltar a aumentos exponenciais do passado, mas seguramente de aumentar. E seguramente porquê? Não porque esteja escrito, desenhado a algum sítio que a participação no ensino superior deve ser 60%, 80% ou 100% dos jovens, mas porque é de esperar que a ambição dos nossos jovens siga o que é o uso, a prática, a expectativa noutros países, onde tem continuado a subir lentamente. E, portanto, esse aumento é previsível que se dê. Não se deu ainda em Portugal e nos anos 2000, como viram, essencialmente estabilizou nos últimos 15 anos. Porquê é que estabilizou nos últimos 15 anos? E nos últimos 15 anos foram feitos esforços grandes, primeiro com a abertura aos maiores de 25 e depois com a abertura logo de seguida aos maiores de 23 anos, num esforço seguramente para corrigir aquela curva que tinha travado no ano 2000. Mas o problema que tivemos é o desempenho do ensino secundário. Aqueles que chegam, os 40% que chegam ao ensino superior, licenciaturas do ensino superior, são essencialmente aqueles que conseguem concluir o ensino secundário científico-humanístico e que, portanto, têm as provas, podem fazer as provas, têm condições de fazer as provas de acesso ao superior tradicional, se apresentar ao concurso nacional de acesso. Qual é o problema? É que as alternativas são ainda magras. A alternativa hoje, os cursos profissionais hoje são terminados por à volta de 20 e poucos % da coorte e, portanto, é de esperar que continuamos a ter um aumento de participação quase nulo através do científico-humanístico, e se compararmos com outros países não estamos mal, ou até estamos alto, mas que vamos ter um aumento significativo nesta via que vem dos ramos profissionais. Os ramos profissionais é de esperar que a manter-se o científico-humanístico nos 40% a 45%, que os ramos profissionais levem a outra metade. E, portanto, é aí que vai estar uma grande massa dos nossos jovens e alguns deles têm seguramente a ambição de chegar ao ensino superior.
Hoje, os que estão no profissional, 40% dizem que têm a ambição de chegar ao ensino superior, de continuar estudos. E é para isso que temos de preparar. Mas para isso exige creio, uma diversificação maior. E a criação dos ciclos curtos de 2 anos, a exemplo do que existe em Espanha, em França, Itália, Áustria, em quase todos os países europeus, e também nos Estados Unidos, desde muito, onde são os ciclos de 2 anos dos community colleges, surgem justamente para preencher essa necessidade, para satisfazer essa necessidade dos jovens que têm um perfil de formação diferente daqueles que seguiram o científico-humanístico, mas que pretendem ainda ou retomar o percurso dos colegas que seguiram o científico-humanístico, ou permanecer numa via profissional ou profissionalizante, mas reforçar aprofundar os seus estudos aí. A garantia da qualidade. Nós temos um aparelho de qualidade comparável ao da maioria dos países europeus, que essencialmente através da criação de uma agência de avaliação e acreditação, que, como nos outros países, seguiu o modelo que foi importado para a Europa, inicialmente pelos holandeses, mas importado dos Estados Unidos, e que é um modelo que se usa em todos os países, em quase todos os países europeus, americanos, asiáticos, que é um modelo que vinga hoje. Quais são as reservas em relação a este modelo? Na América do Sul, a reserva forte é que este modelo não é um modelo que se baseia essencialmente na avaliação, na análise das condições de aprendizagem, dos inputs, para usar o anglicismo, e não no que os alunos aprenderam. E num sistema fortemente regulado, como ainda é a maioria dos sistemas europeus, como são ainda a maioria dos sistemas europeus, esse sistema funciona. Nos Estados Unidos, a função destas agências é verificar que a missão declarada é a missão real cumprida, que não há um desajuste, é a proteção do consumidor. Mas o governo americano não está satisfeito. Já a secretária de Estado de Educação de Clinton defendeu defendeu fortemente e pôs em marcha um processo de avaliação da aprendizagem dos estudantes, com algumas reações, mas existe ainda esse programa, que já não é piloto, que já é um programa que está em curso. E, novamente, o governo atual torna a aparecer com essa preocupação. E porquê? Essencialmente porque o governo federal tem um investimento muito forte na educação, no ensino superior, e os governos estaduais também, e particularmente o sistema de empréstimos às famílias e aos estudantes é um sistema que tem hoje $1 trilhão americano de dólares a descoberto e com algumas dúvidas se pode ser repagado, se pode ser honrado. E, portanto, o governo federal é um problema político, é um problema económico dos Estados Unidos. O que as universidades fazem, o ensino superior faz, com o dinheiro pago pelas famílias e pago pelo Estado. Em relação ao dinheiro pago pelo Estado, o problema põe-se essencialmente no apoio dado pelo governo federal aos grupos mais desfavorecidos e que é largamente, ao dizer de muitos peritos americanos, largamente aproveitado por instituições de baixa qualidade ou até baixa seriedade para utilizar o financiamento mais do que para fornecer educação. Portanto, o problema da garantia de qualidade é um problema que se vai manter, que está na agenda nos Estados Unidos, está na agenda na Austrália e que vai continuar na agenda também na Europa. O problema da rede é um problema quente em Portugal. É um problema quente em Portugal porque vivemos ainda na ressaca dos anos 90. Nos anos 90, aquele crescimento muito rápido permitiu uma expansão da rede pública, numa altura em que as instituições existentes não conseguiam dar resposta à procura estudantil, permitiu uma expansão da rede pública de uma forma que não corresponde à procura geográfica dos jovens. E todos sabemos que aqui no Porto é a região onde um jovem tem maior dificuldade em entrar no ensino superior, seja na Universidade do Porto, seja no Instituto Politécnico aqui ao lado,
é o local onde o número de vagas por estudante é mais baixo. E que, em regiões do interior, quando as instituições foram criadas, do interior ou do litoral, digamos, toda a região mais afastada do eixo Porto-Lisboa, são regiões que já quando as instituições foram criadas tinham população relativamente baixa e que perderam população desde então e, portanto, temos um problema de equilíbrio nessas regiões. O que nos propomos fazer, o que aqui está, a proposta que está aqui feita, é de que tentaremos dar contributos para que haja algum reequilibrar da situação, respeitando o contributo que essas instituições têm para o desenvolvimento regional. As universidades e institutos politécnicos do interior do país, ou mais distante do eixo Lisboa-Porto, têm um contributo difícil de imaginar para o desenvolvimento regional, para a vida das cidades onde estão localizadas, das regiões, difícil de imaginar para quem vive em Lisboa ou no Porto. E, portanto, esse é um valor que temos de garantir, de estimular, sem deixar de estimular as instituições a adaptar-se aos tempos, adaptar-se às realidades onde existem. A oferta educativa, neste quadro, falamos em racionalizar. O que é que aqui se pretende significar? O sistema legal português criou o sistema binário a partir, se quiserem, dos anos de Veiga Simão, nos anos 70, e depois com a recriação dos institutos politécnicos nos anos 80. A lei de bases e o RGES são razoavelmente claros sobre o que é ensino universitário e ensino politécnico, mas a clareza termina um pouco aí. E julgo que há muitas universidades, muitos cursos universitários que não sei se resistiriam a um escrutínio do que deveria ser universitário ou não, depende do conceito, mas do escrutínio mesmo do que está transcrito na lei, e seguramente também há alguns cursos politécnicos também dificilmente resistem a esse escrutínio. E, portanto, o que aqui nos propomos é encorajar as instituições, encorajar toda a comunidade educativa, os professores, os órgãos responsáveis das instituições e também a agência, a ser um pouco mais cuidadoso, a sermos todos um pouco mais cuidadosos na definição, na organização dos cursos e no ajuste ao público a que se destina, no sentido de sermos mais transparentes, quer para as famílias e para os estudantes que nos procuram, quer para a sociedade onde esses estudantes se vão integrar. A par disso, há o problema, que vem dos problemas da rede, de muitos cursos em algumas regiões e mesmo na nossa universidade, sabemos, que têm dificuldades em preencher as suas vagas, muitos cursos que, em consequência disso, existem com um número de estudantes abaixo do que razoavelmente se pensaria ser um número razoável para o equilíbrio financeiro. Portanto, também aí temos de trabalhar no sentido de garantir que é satisfeita a procura estudantil, mas em condições de eficiência razoável. O modelo de financiamento é o último esforço que aqui está proposto e é um exercício que seguramente será difícil, mas tem a ver com a necessidade de definirmos, de criarmos incentivos para a reação, o comportamento das instituições e o financiamento, seguramente, que estou numa casa de economistas, não é preciso dizê-lo, a economia é o melhor instrumento de gestão de recursos escassos, não é? Bom, a crítica há um bocadinho é que os recursos eram escassos. Se não houvesse recursos escassos, não havia economia, portanto, então, a subir a casa. E, portanto, aqui a intenção é criarmos um modelo de financiamento que retire a ênfase do número de estudantes, e é isso com que temos vivido desde que foram criadas as primeiras fórmulas no início dos anos 80, para uma prestação de um serviço educativo de qualidade e, no caso das universidades, particularmente no caso das universidades, um serviço educativo que, em termos quantitativos,
devemos considerar estabilizado. Sr. Diretor, Sr. Reitor, termino aqui este breve comentário, respeitando, creio, estendo já o tempo que me foi dado. Queria agradecer o convite que me fizeram e dizer-me sempre disponível para discutir estas coisas quando queiram e como queiram. Muito obrigado.